Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Que museus temos hoje em dia em Portugal e como é que se ensina esta arte de levar os museus a um público? Justamente para nos conduzir nesta conversa, convidamos Duarte Manuel Freitas, é o coordenador da pós-graduação em Museologia na Autónoma Academy. Viva Duarte, bem-vindo a este podcast. Muito obrigado. Boa tarde. O que é um bom museu? Bem, eu vou seguir um pouco o lema deixado por um grande investigador chamado Thomas Zetterberg, nos inícios do século XX. Não importa propriamente aquilo que o museu tem, importa sim aquilo que consegue fazer com aquilo que tem. Neste caso, um bom museu não pressupõe que seja uma instituição que tenha peças riquíssimas, mas se elas não houver mensagem, se essas peças não transmitirem qualquer tipo de mensagem, estamos perante uma mera exposição e não um museu em si. Então, aquela ideia de um museu como um grande guardião das peças das coleções valiosas, só por si, pode ser uma coleção muito boa, mas é pouco para a ideia do museu. Nos dias de hoje, no século XXI, isso é uma mera coleção visitável. O museu terá que ter uma série de valências em torno dessas peças. Claro que a preservação das peças, a exposição das peças, a própria investigação é fundamental, mas nos dias de hoje a comunicação, a conservação e restauro também, claro que está no âmbito mais da museologia tradicional, mas sem qualquer tipo de contacto ou sem uma forma fácil e evidente de construir um discurso. E sem também qualquer tipo de serviços educativos, nós não temos um museu. Temos uma relação visitável. Esta vertente de contar uma história, sensibilizar para uma temática, falar com o público, é crucial ao museu. Absolutamente crucial no museu do século XXI. E mesmo já no museu do século XX, a partir da década de 60. Sobretudo com as inovações provenientes da nova museologia, de uma museologia de territórios, pressupõe-se sempre que um museu terá que passar uma mensagem e terá que ser mais do que um mero expositor ou um mero depósito de peças. De peças de arte. Sim. Ou de história. Daquilo sim, que for. Da história. De que tipologia que é. E como é que nós estamos servidos de museus em Portugal? Estamos bem servidos? Acho que temos ótimos museus. Temos boa matéria-prima. Por vezes os museus estatais caem numa lógica muito tanática de somente expor as peças, uma vez que... É a lógica antiga, não é? Sim, uma vez que infelizmente nem sempre há dinheiro para outro tipo de funções, como por exemplo a função da educação e a função da formação é essencial. Sem dúvida. Mas, no contexto, por exemplo, dos museus estatais, nós temos boa matéria-prima. Temos, por exemplo, um dos maiores museus do mundo, que é o Museu dos Coches. Não há muitos museus dos coches do mundo, somos mesmo pioneiros nesse contexto. Lembro-me que um colega investigador espanhol diz que da grande inveja que tem da museologia portuguesa é o Museu dos Coches. Poder ele fazer um Museu dos Coches, em Madrid ou em outros... Mas a coleção é especial ou é a forma de narrar o que está lá dentro? A coleção é fantástica, isto é, o agrupamento de uma série de carruagens, coches, berlindas, etc., num só espaço é único no mundo, por exemplo, e esse museu é, sem dúvida, um marco. E temos também outros elementos importantes. Bem, claro que temos o Primus Inter Pares, o Museu Nacional de Arte Antiga, embora muitas vezes viva da qualidade das peças e não propriamente da interação, da forma de expor e da interação com o meio, que é sempre importante. Temos o Museu Nacional Machado de Castro. O meu doutoramento foi sobre a história do Museu Nacional de Machado de Castro e a história do seu edifício, que é também uma coleção excepcional de escultura em pedra, única na Península Ibérica. Temos realmente matéria-prima para isso, em termos artísticos, etnológicos, arqueológicos, etc. O importante é que saibamos transformar mais do que a mera exposição, na tal narrativa, a interação e a narrativa com o meio. Claro. Temos museus públicos, temos museus privados.
e museus com muito orçamento e museus com pouco orçamento. Por vezes os museus com pouco orçamento não se tornam um pouco mais criativos na forma narrativa do que aqueles que aparentemente têm, que vivem de uma boa exposição, por exemplo. Sim, isso é verdade. Às vezes museus com pouco orçamento tentam criar outros meios para expor a sua mensagem. Isso é interessante. Às vezes encontramos espaços museológicos cuja criatividade extravasa a mera colocação de peças numa exposição. Mas é importante que o museu também tenha peças. Neste caso, a matéria-prima são as peças e são as narrativas que essa peça possa dar. Museus que criam somente contextos, nós não estamos propriamente dentro do museu. Não são propriamente museu. Sim, estamos já no texto de coleções visitáveis ou, por exemplo, de centros e discursos expositivos, narrativos, centros de interpretação, etc. Já estamos noutra realidade. Portanto, sim. A coleção continua a ser fundamental. Sim, a coleção é absolutamente fundamental. A coleção, a narrativa, a interação com o público. Sim, e esses são os três grandes pilares da museologia em Portugal e da museologia europeia e mundial. Claro que também há o espaço no contexto dos ecomuseus ou dos museus de sítio ou de museus já no âmbito da nova museologia, em que a musealização do território também é fundamental neste caso. Transformar um território peculiar museu, ele próprio em museu. Por exemplo, há o Ecomuseu do Seixal, que é conhecidíssimo internacionalmente e ganhou uma série de prémios. O que é o Ecomuseu do Seixal? São uma série de instalações. Ligação com o rio? Com o rio, ligação com o rio, ligação com o meio, ligação com a população que lá ficou e que lá criou interações com o próprio meio, tem esta conjugação também. É um bom exemplo? É um ótimo exemplo. É um ótimo exemplo de um ecomuseu. A nível dos museus mais visitados, há algum que se lembra que também possa ser assim um bom exemplo? Falou nos Coches já, com certeza. Sim, deve ser um bom exemplo. Nesse ecomuseu. O Ecomuseu do Seixal é também um museu excepcional. Já aqui falei no Museu Nacional de Arte Antiga, o Museu Nacional Machado de Castro. São museus interessantes. Por exemplo, museus regionais que podemos encontrar, ou pelo menos cuja coleção está mais ligada a uma vertente essencialmente regional. O Museu de Lamego, que é também uma obra-prima da museologia em Portugal. O Museu de Bragança, do Abade Bassal, ou... por exemplo, o Museu de Leiria. Estamos perante instituições muito bem formadas, muito bem criadas e que extravasam também a mera proteção da peça e a mera exposição da peça. E que vão às tais duas dimensões. Sim, que vão às várias dimensões, às várias camadas que a museologia contemporânea para um museu hoje em deve dia. ter. Duarte, eu disse aqui no começo da nossa conversa que é coordenador de uma pós-graduação em museologia. Eu presumo que uma pós-graduação nesta área veja esta nova forma de ver os museus, não a antiga. Isto é o quê? Como é que se ensina alguém a cuidar de museus? Há aqui um conjunto de conteúdos, há um conjunto de práticas. O que é que faz uma pós-graduação destas? Bem, esta pós-graduação tenta então dar conhecimento e competências teórico-práticas sobre os museus, as instituições culturais, integrando e apoiando as práticas mais inovadoras da investigação, da programação também em museus. O que é isso da programação em museus? A questão da nós estamos habituados a exposição permanente, exposições temporárias, mas há outras coisas além destas duas? Sim, poderá haver outras coisas além de exposições permanentes e temporárias. Há inclusivamente museus que têm grandes auditórios e grandes salas de congressos onde se pode fazer uma série de espetáculos. Lembro-me, por exemplo, o Museu Machado de Castro tinha a Igreja de São João de Almedina, onde se faziam concertos. Isto é, o museu, e sobretudo o museu, a partir da década de 90 em diante, é mais um centro cultural, onde há um espaço museológico, onde há um espaço que expõe peças e estuda essas peças, mas ao mesmo tempo também é um espaço que
ter uma série de outras valências, e daí que a programação cultural seja um elemento extremamente importante. A Casa de Serralves no Porto, por exemplo, agora está a abrir os seus jardins, tem hortas, tem às crianças e aos adolescentes para eles contactarem com a natureza. Isso é fabuloso, e ainda bem que que Serralves está a avançar, mas é algo que também Serralves já faz há algum tempo. Vai muito além daquela exposição de arte contemporânea que esperaríamos ver tradicionalmente no Museu de Serralves. Sim, e que Serralves tem agora essas valências e tem conseguido então entrar também por estes meandros da museologia moderna, onde encontramos estas instituições museológicas também de acordo com o seu meio e com a natureza também, e com o meio envolvente, com os jardins. Para quem não conhece, o Museu de Serralves tem um jardim fabuloso, está dentro de um jardim fabuloso, que de facto permite estas práticas ligadas à natureza, não é? É verdade. Noutro espaço seria muito difícil. Temos aqui a Fundação Carlos de Gulbenkian, também tem um jardim lindíssimo. Muito usado pela população lisboeta para estar e também para tem essas valências, com músicas, concertos ao vivo e com esse tipo de atividades. Então tudo isto faz a boa prática do museu contemporâneo. Tudo isso faz... são os pilares essenciais da museologia contemporânea. Então estamos anos-luz daqueles museus que se limitavam a expor as peças vindas do Egito, vindas da escavação romana no Alentejo. Claro, às vezes eram sarcófagos, eram armazéns de antiguidades. A museologia já não é assim. Até vemos essa modificação desde a década de 30 do século XX, isto é, em que se pretende organizar os museus através de temas, já não é a organização confusa. Eu tenho inclusivamente um artigo que é o efeito confuso da agremiação de coisas, mas sim, já é uma tentativa de criar uma narrativa e de criar salas temáticas, salas com uma coerência expositiva também. Só para mim aqui uma dúvida. Contou-me quais são os objetivos de uma pós-graduação em museologia, o que é que se pretende, não é? Esta dimensão teórico-prática. Mas como é que isto se ensina? Tenho a dúvida de qual é a prática pedagógica. Sentam-se as pessoas numa sala e ensina-se isto, faz-se uma videoconferência. Como é que se faz a imersão de alguém neste mundo? Bem, as pessoas por exemplo, os destinatários a quem esta pós-graduação foi feita não foi somente para as pessoas que saíram da licenciatura também, e temos muita gente que trabalha em museus. Eu olharia para licenciaturas de História e tal, mas deve haver outra diversidade. Há conservação e restauro, há de... nós encontramos, isto é aberto, porque pode haver museus de tudo. Porque eu vejo gente a chegar aos museus vindas com formações muito diversificadas. Sim, de tudo. Há museus de tudo. Tudo que o homem, onde o homem se insere, pode musealizar, pode patrimonializar. Já ouvi o Museu da Castanha. Sim, e há do vinho, os vários museus do vinho e do pão, do azeite. Do bacalhau. Do bacalhau, e vamos encontrando essa relação do homem com a gastronomia e com os vários processos de patrimonialização. De identificar determinados elementos como patrimoniais, como fazendo parte de uma determinada identidade regional, local, inclusivamente pessoal. Temos as famosas casas-museus de escritores, de grandes vultos, onde nós encontramos a patrimonialização, por exemplo, de objetos do cotidiano dessas pessoas. Então, é isto que se aprende numa pós-graduação sobre museologia, como transformar património tão diverso, desde o bacalhau até aos bens pessoais de alguém, no museu, em algo que é museável, não sei se é assim que se diz. Sim. Bem, há uma série de valências que aqui se aprendem, desde algo que é museologia, a museografia, o planeamento e design de exposições, a mediação e o envolvimento educativo. Dos tais públicos, não é? Dos tais públicos e comunitários. Que podem ser muito diferentes. Sim, os públicos são totalmente diferentes e nós temos que fazer atividades para os vários públicos e com públicos com diferentes sensibilidades ou com diferentes formas de ver e de estar. Uma dinamização para um público, por exemplo, da universidade sénior é totalmente diferente para um público académico ou, por exemplo, com alunos com necessidades educativas especiais, etc. Daí que os mediadores
que se inserem no âmbito dos serviços educativos dos museus são absolutamente fundamentais. São eles que passam a mensagem. São eles que fazem com que as peças falem e com que as peças passem informação. As peças são geradoras de informação. O importante é que o canal dessa informação passe através dos mediadores e dos serviços educativos. Aprende-se então a pôr as peças a falar. Sim. É uma metáfora interessante. É uma espécie de uma boa dar voz às peças, a partir do mediador. Cruzei-me com os conceitos de museologia e museografia. São coisas diferentes? São coisas essencialmente diferentes. A museologia é a disciplina teórica que pensa nos museus, no seu todo, no seu discurso expositivo, na sua interação com o meio, na importância da educação e da investigação. A museografia são elementos mais técnicos da museologia. Neste caso, como fazer exposições, como inventariar peças, como colocá-las a falar, mas de certo modo são muitas das funções do backstage no museu, como por exemplo a própria inventariação, os próprios elementos de conservação preventiva e também do stage, do mise-en-scène, isto é, do espaço em si, o cenário em si, colocando, por exemplo, a peça a falar. São as questões mais práticas desta área que é a museologia em si. Depois, quer a questão da gestão das coleções, etc., estamos também já no âmbito da museografia. Isto é, há uma vertente mais prática e de aplicabilidade, que é a museografia, e a vertente de museologia mais teórica e histórica, sim. Eu fico aqui queria agradecer o tempo por despender aqui a vir a explicar-nos o que é um bom museu, e como é que se aprendem a fazer bons museus e como é que se ensina a fazer as peças dos museus falarem, mas eu fico aqui com uma dúvida que é muito pessoal. Talvez quando tivesse 12 anos, talvez, a minha filha mais velha foi visitar um museu e disse um dia que queria ser aquela pessoa que escolhe as peças da exposição. Portanto, ela diria que com aquela idade que gostaria da curadoria no museu, é essa a função no museu. O que é que poderia dizer à minha filha que há de interessante nesta pós-graduação? O que posso dizer é que, para além, há o planeamento e design das exposições, e o planeamento em si também já é a própria escolha das peças para a exposição. Há os sistemas de recolha de informação, para além da conservação preventiva, etc., que também, para além daquilo que já disse, que também se dá neste contexto da exposição. Para além de aprender as peças e o seu texto e contexto, isto é, porque as peças não podem ser colocadas numa exposição. Não podem ser desinseridas de onde vieram, da vida prévia que tinham. Isto é, pode haver essa descontextualização. Mas terá que ser recontextualizada. Sim, mas toda a peça que vai para o museu é recontextualizada. Descontextualizada e recontextualizada. São muito poucas as peças que são feitas para estarem em museus. Isto é, as peças, sobretudo peças de património artístico ou património etnográfico, etnológico, arqueológico, foram feitas com uma função. E foram retiradas. E foram retiradas dessa função por alguma situação em que a peça viveu. Muitas vezes onde o espaço, onde essa peça, a função desse espaço terminou, etc. E essa tentativa de dar um novo contexto a esta peça é também importante no contexto da museologia. Mas é importante também saber que contexto é que dar. Nós não podemos colocar uma peça, um quadro, por exemplo, com muita luminosidade. Há uma série de regras que nós temos, técnicas no âmbito da conservação preventiva e do âmbito da conservação geral em si, que a tal museografia estuda. Há telas frágeis. Telas frágeis, etc. Há, por exemplo, como colocar peças de madeira. Há peças que não se podem tocar. Isto é, há aqui uma série de preceitos que a própria pós-graduação ensina nesse contexto, claro. Duarte Manuel Freitas, muito obrigado pelo tempo a despender então a ajudar-nos a perceber como é que estamos de museus e também como é que se ensina alguém a construir museus. Muito obrigado. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.